O Saci atormentou a minha família. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veras Horror. E no vídeo de hoje, a gente traz mais uma lenda de nossa pátria. Gostaríamos de agradecer por você estar assistindo o nosso conteúdo. Esse relato chegou em nosso e-mail recentemente. E vamos para a história. O YouTube me recomendou seu canal esses dias. Vi que tinha um e-mail na descrição e gostaria de compartilhar uma história de minha família. Meu avô passou minha infância toda e até hoje ainda conta essa história para todo mundo que aconteceu com ele quando era criança. Vou tentar contar para você como ele já me contou milhões de vezes. Isso aconteceu comigo quando eu ainda era garoto, sabe? Por volta de uns 10 anos de idade. A gente morava no interior de São Paulo e como hoje em dia, naquela época, já era forte a plantação de cana e de açúcar. Morávamos eu e minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, minha irmã que vinha depois dele e um casal que vinha depois de mim. No total, 5 filhos e 7 pessoas na família. A gente era bem pobre naquela época, estávamos passando uma fase difícil. Meu pai estava desempregado e estávamos prestes a ser despejados por conta do aluguel atrasado. Foi aí que meu pai recebeu uma proposta para ser caseiro de uma casa. Poderia morar lá e cuidar do local. Quando a gente chegou lá, tinha um grande bambuzal de cana ao redor da casa. Parte do trabalho era manter aquela plantação funcionando e poder colher seus frutos. Meu pai estava muito feliz. Na verdade, todos nós. A gente tinha uma casa e meu pai também iria ter trabalho para a gente não passar fome. Mas quando a esmola é demais, meu filho, todo santo desconfia. Lembro que era verão, de muito calor e pouco vento. Meu pai e meu irmão mais velho trabalhavam cortando cana para vender o dia todo. Eu ajudava minha mãe em casa junto com minha irmã mais velha. A gente tinha cerca de uma semana na casa quando começou o vento. Ele vinha e a gente escutava pelo bambuzal. Era estranho por conta de não estar ventando. Eu fui o primeiro a perceber. Comentei com a minha família, mas ninguém deu a mínima. Mas eu achei estranho demais aquilo para deixar para lá. Comecei a prestar atenção. Ele vinha 2 vezes por dia. Uma de manhã, antes do almoço, e outra no fim da tarde. Como já sabia a hora, fiquei esperando para ver. Fiquei ansioso e ele chegou. Vi vindo no bambuzal. Era tão estranho que dava para ver e se mexia individualmente pela plantação. Quando percebi aquilo, fiquei perplexo. Ele parecia caminhar e os bambus de cana se mexiam conforme ele passava. Comecei a ver ele todo dia quando chegava perto do horário e percebi que ele não tinha direção correta, sempre rodeava a casa. Tentei falar isso para meus irmãos, mas novamente não deram a mínima. Até que minha irmãzinha apareceu com seus cabelos trançados. Não havia sido ninguém da família que tinha feito, e quando perguntamos para ela, ela disse que sentiu um vento forte e ficou assim. Naquela hora eu me assustei. Eu sabia que era aquele vento estranho. No dia seguinte, tive a certeza. Estava eu lá esperando o vento passar antes do almoço. Nesse dia, estava quente sem vento nenhum passando. Foi quando ele veio. Escutei quando chegou pelo som que fez nos bambus. Era bem diferente do vento normal. Enquanto observava ele passar, quando chegou um pouco perto de minha direção, o vento sumiu. Eu estava parado de frente para o bambuzal, ainda na estrada de terra que passava por ele. Em minha frente, vi uma sombra. Era da altura de uma criança, semelhante à minha. Essa sombra estava bem de frente para mim, atrás dos bambus. Quando senti o vento forte em minha direção, tentei correr e senti uma rasteira. Era literalmente alguém me dando uma rasteira. Caí no chão e me ralei na terra. Não vi mais o vento naquele dia. Nos dias seguintes, ele voltou. Dessa vez, mais coisas apareceram trançadas, como cordas, fios, inclusive, novamente o cabelo da minha irmãzinha,
cada vez pior para retirar as tranças. Vi novamente aquela silhueta com o vento. Dessa vez foi muito rápido. Eu já estava completamente assustado com aquilo. E os dias foram se passando, e as coisas foram piorando. O vento veio com mais frequência. Dessa vez, começou a incomodar minha família toda. Roupas não ficavam mais no varal e pareciam que eram pisadas, ficavam sujas. As canas que meu pai e meu irmão juntavam começaram a serem espalhadas com o vento. Lembro do meu irmão mais velho chegar em casa com medo, dizendo que não queria voltar lá na plantação. Ele disse que tinha um monte de cana que eles estavam desde cedo cortando e juntando. Ele disse que veio um vento forte do nada e espalhou todas, mas aquilo não podia ser humano. Ele estava desesperado. Lembro da minha mãe tentando acalmar ele. Meu pai nem tocava no assunto. Estava feliz trabalhando lá. Chamei meu irmão para conversar e ele me contou tudo o que eu não sabia. Me disse que a casa era assombrada por alguma entidade que vivia no bambuzal, que ele notou logo que eles começaram a trabalhar lá. Disse que era horrível, parecia que tinha gente atrás dos bambus, sons estranhos, risadas, até que as canas começaram a ser espalhadas, e sempre acontecia, disse ele. O pai fingia não notar, arrumava tudo e voltava ao trabalho, mas ele disse que estava ficando louco. E também me disse que viu a tal sombra. Parecia um menino na época da minha idade, minha altura. Disse que tinha visto o ser, falou que ele tinha olhos vermelhos, parecia uma sombra e pulava em uma perna. Disse que foi de relance, mas viu várias vezes a criatura. Aquilo me aterrorizou e eu também comecei a ver. Vi ele passando com o vento e realmente ele pulava em apenas uma perna. Era incrível de ver aquele ser de relance, mas dava muito medo também. Os dias passaram e os ventos começaram a vir o tempo todo. Batiam as portas da casa, janelas. Era assustador e nem à noite parava. Um dia, acordamos com o grito da minha irmã mais velha. Quando fomos ver, ela estava no chão, com seu cabelo emaranhado. Chorando, ela disse que o vento derrubou e ela não sentiu o cabelo até a gente falar. Todos nós ficamos desesperados. Não tínhamos mais paz em casa. Meu pai começou a ficar preocupado com a família, com medo. Lembro da cena, a gente na mesa de madrugada assustados, olhando para meu pai com o vento lá fora nos bambus. Ficamos aterrorizados. Os dias foram passando. Minha irmãzinha cortou seus cabelos, junto com minha irmã mais velha com medo das tranças. Tinha dia que a gente ia dormir na casa da irmã da minha mãe, que era ali perto. Menos meu pai, ele ficava lá sozinho com aquela coisa. Meu pai, então, procurou emprego em outro lugar e conseguiu arrumar um. E a gente se mudou para outra cidade. Mas, meu filho, foram meses de terror. Pouco tempo depois, conheci a lenda do Saci e se encaixava perfeitamente com aquele ser. Nunca vou esquecer que ele aterrorizou a gente. Tentei parecer o máximo meu avô. Um abraço para vocês. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Caramba, imagina viver essa situação. Achei incrível o terror que eles passaram. Gratidão pelo relato, esse inscrito que nos enviou. E se você gostou, se inscreva no canal. Gratidão.